amados, que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vós. Mais um momento da mulher cristã por uma vida com propósitos. E o nosso tema de hoje, a lição que extrairemos do livro de Provérbios hoje é virtudes. Coloquei aqui já no início os frutos do Espírito, uma árvore com os frutos: amor, alegria, paz, amabilidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio, bondade, paciência. Gálatas 5, 22 e 23. E nós vamos começar então a falar sobre esse tema. E antes de abordarmos o que Provérbios nos ensina sobre virtudes, nós vamos orar pedindo ao Senhor orientação, discernimento e instrução. Santo Deus, Tu és Deus soberano, Criador, o Deus que se ocupa de nos ensinar dia a dia a buscarmos uma vida reta, justa e de santidade. Ó Deus, suplicamos a Tua direção nesse momento, que o Teu Espírito nos ensine, ó Deus, e que possamos de fato tirarmos proveito de tudo aquilo que vamos tratar neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, falamos já sobre a boca, sobre a língua, falamos sobre vários temas importantes, falamos de caráter e, seguindo essa mesma linha dos ensinamentos de Provérbios, hoje vamos falar sobre virtudes. O que são as virtudes e qual é a importância de entendermos as orientações de Deus. Abriremos já a nossa conversa com o versículo 25 do capítulo 11 de Provérbios. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Eu poderia abrir com outro versículo, mas a palavra dessedentado me chamou muita atenção. Mais do que a alma generosa prosperará, me chamou a atenção o fato de quem dá a beber, quem supre as necessidades do outro generosamente, este será dessedentado, ou seja, não lhe faltará aquilo que ele necessitar para ser saciado. E aí, nesse entendimento de que quando você pratica o que é bom, quando você pratica a justiça e a paz, de igual forma você será beneficiado com a bondade, a justiça e a paz. Vamos ver então o que esse capítulo 11 de Provérbios nos ensina a respeito das virtudes. E aí ele já começa nos mostrando que precisamos cultivar qualidades de caráter. E aí eu trago para vocês o versículo de Colossenses 3:12, que diz que as virtudes devem ser cultivadas. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Nós precisamos cultivar as virtudes, buscar dia a dia desenvolver essas virtudes, essas qualidades de caráter, para que possamos ter como saciar aqueles que têm sede, aqueles que têm necessidade. O primeiro ponto que o Provérbios vai nos trazer é honestidade versus desonestidade. E aí no livro da Elizabeth George, ela traz para a nossa reflexão uma frase
cujo autor é desconhecido, que diz que a integridade é algo que não se recebe. Ela é resultado da busca incansável pela honestidade em todo o tempo. Se a gente for olhar no dicionário, a palavra integridade tem como definição ser verdadeiro, confiável e ter convicções. Essas características identificam que uma pessoa é direita, é uma pessoa que pratica o bem, é uma pessoa justa, correta e íntegra. Então, integridade é ser verdadeiro, ser confiável. E aí nós vamos ver que a honestidade, ela revela o quão íntegro, o quão verdadeiro uma pessoa é. E ela é um contraponto com a desonestidade. Então, eu não posso querer ser justo, íntegro e ter atitudes desonestas. Uma coisa não combina com a outra. Uma pessoa íntegra, honesta, vai buscar viver o que é correto. Ela sempre será guiada por Deus ao que é correto, para que ela possa viver de verdade, desfrutar da vida ao máximo com honestidade. Então, você não precisa temer consequências das suas atitudes, uma vez que você as pratica com honestidade, que você é honesto no trato com as outras pessoas, que você é verdadeiro, você é confiável. A integridade, então, é algo que você não recebe, não vem no seu DNA, não é um fator genético. A integridade é algo que se aprende no dia a dia, se aprende inicialmente em casa, com a família, pelo exemplo dos seus pais, das pessoas que te criaram. Você aprende com o exemplo de outros, você aprende praticando a justiça e sendo honesto em tudo que você fizer. E aí, a honestidade, ela entra em choque, bate de frente totalmente com a fofoca. E aí nós temos fofoca versus silêncio. Não se pode confiar que o mexeriqueiro use de sabedoria e autodisciplina para permanecer calado quanto ao que ouve, porque ele é desprovido de sabedoria, discrição e amor. Então, eu sempre falo que se alguém chega para mim para falar de outrem, é porque ele também chega lá no outrem para falar de mim. Então, não se pode confiar nada a um mexeriqueiro, a uma pessoa que leva e traz. E olha que eles são sagazes em extrair informações de você. Eles usam métodos para te enredar, para que você fale coisas que possam prejudicar a outros e a você mesmo. O mexeriqueiro, ele simplesmente é desprovido de virtudes de sabedoria e de discrição. Ainda pior do que ele ser desprovido dessas virtudes é o fato de que ele também não ama ao próximo. Lhe falta amor pelo outro. Ele não ama a pessoa de quem está falando. Ele não ama o outro verdadeiramente, porque o amor, ele cobre multidão de pecados. O amor, ele cobre todas as transgressões. O amor, ele tem uma atitude de proteger e não de difamar.
Então, o mexeriqueiro, o fofoqueiro, né? Você já deve ter ouvido esse termo mexeriqueiro, é o mesmo que fofoqueiro. O mexeriqueiro, ele não é confiável. Você jamais pode confiar alguma coisa importante ao mexeriqueiro. A fofoca, ela trai a confidência. A fofoca, ela faz com que o mexeriqueiro, o fofoqueiro vá revelar um segredo para outras pessoas. Ele é sagaz em abrir a boca para revelar o segredo, para revelar uma confissão, uma confidência de uma outra pessoa. A fofoca também, ela separa amigos íntimos, porque o fofoqueiro, ele espalha contendas, ele difama o outro e com isso ele separa amigos, pessoas que se gostam, que se amam. O mexeriqueiro, ele separa, ele causa desarmonia. Ele espalha contendas, ele espalha o ódio, a confusão, o disse-me-disse. E o mexeriqueiro, o fofoqueiro, ele é sagaz para manter, fomentar, alimentar a contenda. Ele não se contenta só em falar do outro, em externar a confidência do outro. Ele também alimenta, ele fomenta, ele alimenta ainda mais a contenda. É aquele que comumente as pessoas dizem que apaga fogo com gasolina. Quando a coisa está já pegando fogo, ele vem e joga mais um pouquinho de combustível. E aquele fogo só aumenta. Esse é o mexeriqueiro, esse é o fofoqueiro. E aí vocês podem estar se questionando por que o meu tema é virtude. Eu estou falando primeiro do fofoqueiro, estou falando primeiro de algo que não é uma virtude. Eu falei de honestidade versus desonestidade e da fofoca versus a descrição, o silêncio. O que é uma virtude? A descrição é uma virtude. A honestidade é uma virtude. Mas eu preciso entender que facilmente eu posso me deixar levar por desonestidade e pela fofoca. Se eu não estiver vigilante, se o meu caráter não estiver voltado para o bem, ou se alguma situação da minha vida me fizer tropeçar num desses pontos. Falar algo de outrem que me foi revelado em confidência, ou agir com desonestidade quando é para o meu benefício. Eu preciso estar vigilante quanto a essas ameaças à virtude. Bom, e aí nós vamos ver que, ao contrário da desonestidade e da fofoca, a graça e a discrição são virtudes. Ao contrário do mundo em que vivemos, Deus não está interessado na nossa beleza externa. Provérbios fala muito que a graça e a discrição são virtudes da mulher que agrada a Deus, né? Então, uma qualidade de caráter deve ser a discrição. Você precisa e pode ser discreto no trato com o outro, você precisa e pode ser discreto com relação a confidências que lhe são feitas. Às vezes, queridos, um pedido de oração, alguém te pede oração por um determinado problema que está enfrentando, ele quer que você ore por ele.
né? E não necessariamente ele quer que o seu pedido, que a sua situação seja exposta. Então, alguém que haja com discrição, ele vai orar, pedir oração por aquele que lhe solicitou, sem expor o problema da pessoa, a menos que a pessoa o autorize a expor. Mas tem situações que são muito delicadas que a gente pode auxiliar o outro em oração sem expor. Então, quando eu estou expondo, eu não estou sendo discreto, ao contrário, eu estou sendo fofoqueiro, mexeriqueiro. E não adianta ter a justificativa de que eu falei o problema para que alguém pudesse orar por você. Você está sendo mexeriqueiro do mesmo jeito. A graça e a descrição são partes do caráter virtuoso que agrada a Deus. Entendam que mesmo quando a intenção é ajudar, se você leva o fato adiante, você não está ajudando, você está expondo. Ainda que seja para pedir oração, sim, você está expondo. Então a gente precisa ter cuidado com a maneira, com o discurso que a gente leva e com a maneira como a gente age com o nosso próximo. Lembrando que a honestidade, ela precisa estar presente no nosso caráter. E a descrição, o silêncio em muitas situações. Nós falamos no programa anterior que falar menos é dádiva, né? Que temos que cuidar do que sai da nossa boca. Então, a descrição, ela é uma virtude, discrição, desculpem, é uma virtude importante para nós que queremos ter cuidado com o que sai da nossa boca. E comece hoje. Hoje é um novo dia, o seu novo dia. Aliás, o único que você tem é o dia de hoje. O amanhã está nas mãos do nosso Deus. Então, comece hoje, permitindo que Deus guie os seus passos ao longo do seu dia. Abra sua Bíblia, abra o seu coração e ore. Peça a Deus, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da sua lei. Falamos já da importância da oração diária, da importância de estarmos vigilantes. Os provérbios, eles trazem ensinamentos práticos para a nossa vida e, dentre esses ensinamentos, a importância da busca constante e da vigilância. Hoje é um novo dia. Hoje é o único dia que você tem. Então, para hoje, peça a Deus, permita a Deus que guie os seus passos ao longo desse dia, para que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, nada que não edifique. Abra a sua Bíblia, leia a sua Bíblia e antes peça ao Senhor que aplique ao seu coração todos os ensinamentos. E peça, Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da sua lei. As virtudes precisam ser cultivadas. Precisamos buscar dia a dia desenvolver os frutos do Espírito. Percebam que esses frutos do Espírito, eles estão, eles convergem para virtudes que precisamos cultivar dia a dia. Amor, alegria, paz, amabilidade, bondade, mansidão, fidelidade, domínio próprio, paciência, longanimidade, né? A longanimidade, ser longânimo, saber ouvir, saber falar no momento adequado, falar com sabedoria, ter a instrução da bondade na sua boca,
O longânimo é aquilo que comumente a gente chamaria de pavio longo. É a pessoa que consegue se controlar, ter o domínio próprio para se autocontrolar diante de situações desafiadoras. Então, busquemos as virtudes. As virtudes precisam ser cultivadas e assim nós vamos aprimorando o nosso caráter. Nós já estudamos sobre caráter e aqui nós vemos a importância de aprimorar o nosso caráter, de cultivar virtudes. Então, honestidade, silêncio, discrição. Honestidade, discrição. Isso é essencial quando queremos, dia a dia, praticarmos a justiça e vivermos com integridade. Que o Senhor nos dê o entendimento adequado sobre isso. Fofoca, disse-me-disse, mexericos, isso deve ser eliminado da nossa vida. Cristãos, amados irmãos, sejam discretos. Amem aos outros com amor fraternal, amem de fato e de verdade. Porque quem ama não difama o outro. Quem ama não expõe o outro. Quem ama não torna a vida do outro motivo de escárnio e de zombaria. Então, amemos de fato e de verdade, não de boca. As virtudes precisam ser cultivadas. Você precisa amar de fato. Ser íntegro, ser honesto, ser discreto quando se trata do outro, da vida do outro, do problema do outro, da situação do outro. E no mais, busquemos desenvolver os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não haverá lei no céu nem na terra, nem leis de homens. Não haverá lei contra você, se você praticar as virtudes recomendadas na palavra de Deus. Porque elas se baseiam em amor, elas se baseiam em verdade, elas se baseiam em justiça e integridade. Que o Senhor nos abençoe, nos dê discernimento sobre essa palavra e que possamos em tudo sermos imitadores de Cristo. Agir como Cristo agiria. Cadê os teus acusadores? Eles não te condenaram? Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Seus pecados estão perdoados, vai e não peques mais. Então, precisamos dia a dia aprender com o exemplo de Cristo. Não temos direito, não temos autorização de Deus para julgar, porque com a medida que julgarmos, seremos julgados também. As virtudes devem ser cultivadas. Busque o amor, busque amar ao seu próximo, busque a paz com todos os homens, porque buscando isso você estará livre de atitudes, de situações embaraçosas e desastrosas e que só denigrem a imagem dos cristãos sobre essa terra, no local onde você estiver vivendo. Seja íntegro, busque a Deus todo dia. Peça-lhe capacitação. Se você tende a falar demais, peça a Deus que lhe capacite a experimentar o silêncio, a longanimidade e a discrição. E que o Senhor em tudo nos abençoe, nos ensine, nos instrua, porque queremos sim sermos virtuosas, mulheres virtuosas, aquelas que buscam dia a dia fazer a vontade do Senhor.
Que o Senhor nos abençoe, a todos os ouvintes do programa, que o Senhor nos abençoe e busquemos dia a dia as virtudes, aquelas frutos do Espírito que devem ser cultivadas. Em nome de Jesus. Amém.